Então, como já puderam ver, e não sei se algum irmão esteve na hora anterior, portanto, esta semana vamos dar início ao estudo de um novo livro. Aqui são sempre livros que nos são intuídos pela espiritualidade, com vista a ajudar-nos, sobretudo a ajudar-nos, a esclarecer-nos, a dar-nos mais ferramentas para nos podermos tornar pessoas mais conhecedoras e mais felizes. Então, o livro proposto para estudo é este livro de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Portanto, é um livro da série psicológica de Joana, sempre exímia psicóloga do nosso ser, que nos propõe ajudar e dar contributos para nós. Este capítulo 2 é intitulado Fragmentações Morais. Predomínio da sombra, despertar do self, integração moral. Jesus, psicoterapeuta excepcional, utilizou símbolos e parábolas para imortalizar as suas propostas de saúde e bem-estar. Sempre Jesus, sempre nos dando o melhor. Numa época atormentada, assinalada por criaturas aturdidas na ignorância, os seus ensinamentos revestiam-se de propostas libertadoras do primitivismo, do respeito pela vida e em favor da harmonia dos sentimentos, a incomparável diretriz de identificação entre o ego e o self. Só para que tenhamos uma noção, porque vamos ouvir falar destes conceitos durante algum tempo, o self significará a si mesmo, portanto, a nossa essência, o nosso inconsciente, a nossa individualidade, diferente de cada um. E o nosso ego, do latim significa eu, será o princípio da nossa consciência, da nossa realidade, iniciada desde a infância, a nossa realidade atual. Jesus sabia que a única e eficaz maneira de libertação do egoísmo e do imediatismo somente seria possível através do autoconhecimento. Sem nos conhecermos, não sabemos o que mudar. Enfrentando a ausência de conhecimentos sobre a vida, ele trouxe a claridade da razão, ensinamentos que se mantêm perfeitamente atuais. Apesar da simplicidade, havia sempre um conteúdo saudável e vivo para o processo de cura real de todas as enfermidades. Então, através de Joana, é-nos trazido um ensinamento pela parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, versículos 11 a 32, que nos vai contar um episódio que vai merecer, ao longo do decorrer desta palestra, da nossa análise. Um episódio recheado de ensinamentos que nos faz mergulhar no porquê das situações. Eu vou passar a ler. Um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha. E pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegado a casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegramo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Portanto, esta leitura da parábola, portanto, nesta narrativa, o ego e o self entram em conflito, lutando com ferocidade. E já vamos perceber porquê. Surgem uma série de transtornos psicológicos, tais como a promiscuidade da conduta, a perversão, a fuga, o ressentimento, a ira e o desencanto, assinalando o comportamento de dois irmãos, enquanto o pai, generoso, exterioriza a saúde pelo entendimento e pelo amor, aos defeitos morais e ignorância dos filhos, utilizando-se da compaixão e do perdão, da gratidão e do afeto. O pai promove o encontro terapêutico entre os dois irmãos como sendo a única forma de se entenderem, da fraternidade plena e da saúde geral. Em análise ao primeiro subtítulo, Predomínio da sombra. A presença da sombra no comportamento humano fragmenta a nossa psique. Perdemos a identificação dos princípios do bem e do mal, entre o certo e o errado. Somos herdeiros de instintos primitivos, agressividade, revolta e medo. A necessidade da preservação da vida impele ao imediatismo, ao prazer fugaz. O desconhecimento ou desconsideração dos valores ético-morais que proporcionam elevação. Eles são deixados à margem pelo pouco significado que lhes é dado ou pela falta de hábito em vivenciá-los. Quantas vezes conhecemos o caminho certo e por preguiça, por desleixo, por descaso, muitas vezes escolhemos o caminho errado. O ego do filho jovem, perverso e ingrato, ao solicitar a herança, desejava inconscientemente a morte do pai, como condição legal para obtê-la. Mascara o conflito, alegando querer desfrutar da juventude, procura arrancar as origens existenciais, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden, onde parecia feliz. O eu filial, que percebe a necessidade de ficar no lar, cede espaço ao outro eu, a sombra. Lá no fundo da nossa consciência sabemos o que devemos fazer, mas cedemos tantas vezes à tentação do caminho mais cômodo. Indulo ao gozo do prazer, da irresponsabilidade. A lavoura dos sentimentos desagrada-o, prefere a boa vida, como se costuma dizer. A postura trabalhadora do irmão mais velho desagrada-o também, deixando-o ao lado do pai sem nenhuma consideração pelos laços de família. Deixando-se tomar pelas ambições e prazeres, é surpreendido pela solidão, pela miséria económica, entre outras. A culpa e o sofrimento
neste caso, nomeadamente a fome, impõe-lhe reflexão e, por consequência, o retorno à segurança do lar que abandonou. Todo o conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora. E sentimos-lo em nós próprios, quando nos zangamos, quando nos enervamos, quando essas energias mais densas, mais agressivas tomam conta de nós, essa tensão nós não conseguimos ignorar. Ficamos alterados. É devastador para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde física e também espiritual. Portanto, além disso, sempre se fará imperioso o retorno às nossas origens, a fim de realizar-se o autoencontro. É lá, no nosso lar, nas nossas origens, onde tantas vezes nos encontramos conosco próprios, podemos percorrer o mundo, ir a sítios maravilhosos, vivenciar grandes experiências, mas é lá, no reduto do nosso ser, que nos encontramos sem dúvida. O arrependimento é o bálsamo para a culpa, reconhecendo quando erramos. Precisamos, sim, de ter essa coragem, de ter essa humildade, de ter essa verdade de nos olhar, de sentir o arrependimento sincero, para depois vermos tudo de outra forma. Vive com ressentimentos e invejas, enfermo interiormente, que se nega ao tratamento por acreditar que não tem necessidade, já que os outros considera responsáveis pela sua situação psicológica, masoquisticamente considerando-se incompreendido e perseguido. Colocar a culpa nos outros. A causa dos sofrimentos está nos outros, está nos azares da vida, está no karma de cada um. Quantas vezes precisamos de reconsiderar estas informações? E esse anseio de fuga dos outros é também o tormento da fuga de si mesmo, pela dificuldade que tem de auto-enfrentar-se, de reconhecer a inferioridade, de ser estimulado a trabalhá-la para conseguir a vitória. É-lhe mais fácil atirar tudo para cima num gesto de libertação e seguir o tormento, para realizar a volta andrajoso, imundo e humilhado. Aquela fuga que todos às vezes fazemos e que dura pouco tempo. O indivíduo comum, ainda não iluminado, deambulante da ilusão, pode ser comparado ao filho pródigo, leviano e insensato, que somente convive com objetivos de prazer pessoal e interesse mesquinho, distante das propostas éticas e dos deveres morais. Também os indivíduos inseguros, instáveis, solitários, que não confiam em ninguém, perdem excelentes oportunidades de crescimento pela interiorização e pela reflexão. O ego presunçoso então desperta lentamente da sombra para o estado luminoso, que deverá conquistar através do sofrimento, que são valiosos recursos hábeis para a vitória. Precisamos de sofrer para aprender ainda. O gesto do pai abraçando o filho de volta é a luz do amor que neste dilui a pesada sombra em que se debate. Um medicamento mais eficaz, que está ao alcance de todos. Numa segunda análise deste capítulo, iremos ver o despertar do self, em que é que consiste. Analisámos atrás a postura do irmão mais novo, agora vamos analisar o irmão mais velho. Enquanto estava a sós com o pai, parecia amá-lo e respeitá-lo, obedecendo-lhe. Quando o irmão regressou, ressentiu-se, desmascarou-se, apresentando o outro eu, amoral e indiferente. Permanecer abrigado no reduto do lar, longe do perigo, sob a proteção do pai, é uma atitude muito cómoda e resguardada dos desafios. Este comportamento é psicologicamente infantil. A existência humana enseja ao crescimento emocional, destemor e renovação constantes. Aquele que não se renova de dentro para fora não consegue o desenvolvimento do self, sempre emaranhado na sombra, deixando que tudo aconteça à revelia.
Há contínuos desafios no processo criativo do ser espiritual que busca o luminoso, a vitória sobre a ignorância e o mal interno. Todo um indivíduo inseguro desconfia dos demais e transfere para eles as razões do seu temor e do seu sofrimento. Para o irmão mais velho, o amor paterno teria de que ser parcial, exclusivo e ter animosidade para com o desertor. Submetia-se ao pai, mas não o amava, fingia, porque logo o censurou. A sombra do irmão mais velho, o que ficou. Inveja a sorte do mais jovem, tem ciúmes da atenção que o pai lhe concede e sente revolta. Sente-se rejeitado e injustiçado, ao invés de contentar-se em estar com o pai, alegrando-se com o trabalho produtivo. O ciúme é terrível chaga do ego que expele purulência emocional. O pai gentil e afetuoso, sensibilizado com o regresso do jovem, pediu um manto para cobri-lo, já que o outro também o possuía, evocando a proteção e o amparo que lhe eram oferecidos. O pai diz ao filho que o censura: Tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Entretanto, alegremo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. O pai deu-se conta que o filho mais velho também estava perdido, amargurado. Providenciou calçado novo, com o significado que os pés são a base valiosa de sustentação do corpo, segurança. O anel, que significa vinculação e amor, aliança de Deus com os homens. Providenciou ainda roupas novas e o novilho nutrido, sinónimo de festa, de celebração. Levou-o para dentro de casa, ao encontro de si mesmo. A Mãe Terra oferece os recursos para o organismo e transforma-os. O hálito da vida, porém, vem do amor. Sem ele, todos estes simbolismos não teriam certamente o mesmo poder e o mesmo significado. Então, cuidar das bases é característica definidora do despertar do self, da responsabilidade perante a vida. O irmão jovem iluminou o ego com a consciência de si, reconheceu o erro, renovou-se pela humilhação que o engrandeceu, enquanto o mais velho liberou das estruturas profundas do inconsciente as paixões da vingança e da maldade. A família provém do clã primitivo que se une para a defesa da vida, sendo um arquétipo de grande força psicológica. Desestruturar a família é também desnortear-se. Não ficamos bem se não estivermos de bem com a nossa família. Na existência humana, cada momento tem o seu sentido profundo, o seu significado essencial, a sua magia. A infância dá início ao processo de crescimento interno do self. Entretanto, ele permanece imaturo em qualquer período da existência humana, desde que não tenha recebido os estímulos para desenvolver-se, para desvelar-se em sabedoria e luz. Tudo, para além da bagagem que nós trazemos enquanto seres espirituais, de várias reencarnações, de várias experiências que vamos acumulando, quando nascemos no novo corpo, começamos de imediato a absorver novos conhecimentos, novos sentimentos, novas experiências que vão moldando e trabalhando o nosso ser incessantemente. E assim será sempre. Ao longo desta existência, nós estamos permanentemente a sermos moldados, a sermos trabalhados. Todos estes momentos, todos os acontecimentos, tudo aquilo que sentimos vai contribuir para aquilo que nós somos e para aquilo que nós vamos ser. Portanto, não devemos descuidar nenhum momento, nenhum aprendizado e compreendermos e aceitarmos.
O primeiro filho demonstrou imaturidade psicológica, característica da infância. O segundo expressou pessimismo e depressão, revelando o primarismo emocional, estádio da infância emocional também. A terapia saudável coube, por sua vez, ao amor do pai, a sua compreensão e misericórdia, a sua paciência e confiança no poder do seu afeto. Com este contributo, despertou o self em cada um deles. A parábola poderia ser concluída. O pai devotado levou também o filho ressentido para dentro de casa. Olharam-se por largo e silencioso tempo de reflexão, superando distâncias emocionais, culminando num demorado abraço de integração dos dois eus num self coletivo, rico de valores e sentimentos morais, entre as lágrimas que limparam as mazelas, as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário. E todos, com certeza, ultrapassavam este desafio. Finalmente, analisemos o último ponto, que respeita à integração moral. O Pai, o amor, sempre esteve ao alcance, e essa fusão psíquica era o inevitável resultado do processo de busca para a aquisição da consciência. Todas as pessoas passam por este estágio, sendo necessário proceder à integração. Enquanto se desconhecem as lutas, não se tem ideia das infinitas possibilidades de crescimento interior. As aspirações fazem-se de pequeno alcance, das necessidades fisiológicas, dos processos da libido, das parcas ambições imediatas. E só muitas vezes, quando a dificuldade chega à nossa vida, nós exercitamos o nosso interior. Nós nos damos conta da nossa força, da nossa capacidade de superação e de quão importantes nós somos. Os valores morais permanecem desconhecidos ou propositadamente ignorados, até que algo, normalmente pela dor, os faz acordar. E temos que forçosamente mudar a nossa postura para nosso próprio bem. É comum o indivíduo subestimar-se, acreditando que somente terá valor quando possuir as coisas que brilham e que dão realce social, que produzem destaque na comunidade e despertam ambições, invejas e ciúmes. Esse conceito reveste-se de um mito infantil, de um paraíso fascinante e tedioso. A descoberta da nudez interior, da pequenez moral, dos medos disfarçados na balbúrdia que fazem volta a fim de não serem identificados, será um terrível mal, porque o atira fora, obrigando-o a rumar para um país longínquo. Vivemos na ilusão. Vivemos tantas vezes correndo atrás do que na realidade não tem valor e só nos traz causa do sofrimento. As conquistas de fora não conseguem preencher as perdas interiores. O conflito é inevitável, porque somente quando se é capaz de viver conforme os padrões nobres da solidariedade e do equilíbrio moral, a saúde e o bem-estar se instalam no comportamento humano. O amadurecimento psicológico, lento e seguro, propicia a descoberta desses tesouros íntimos que direcionam o comportamento, ajudando a discernir como viver-se saudavelmente ou de maneira tormentosa. A integração dos valores morais significa o esforço realizado pela consciência que busca a integração do ego imaturo, dando-lhe significado existencial, trabalhando pela harmonia dos sentimentos e dos comportamentos. Jesus conhecia a psique humana em profundidade e apresentou na parábola do filho pródigo um importante processo psicoterapêutico para as gerações de futuro, de forma em que em todas as épocas provindouras o amor e a compaixão libertassem os traumas e ressentimentos em busca da plenitude interior de cada um. Por isso, que todos nós possamos ter sempre na nossa vida
um pai, um irmão, uma mãe, um amigo, sempre disposto a nos compreender, a nos amparar, a nos dar a força quando nós precisamos, porque todos nós ainda somos filhos pródigos, que tantas vezes nos perdemos nos caminhos da vida. Porém, temos o nosso Pai maior, o nosso Deus, o nosso Pai celestial. Ele, sim, Ele, Jesus, sempre estão dispostos a amparar-nos, porque, infelizmente, ainda muito precisamos. Agradeço a vossa atenção e que possamos todos sair daqui um pouquinho mais conscientes do rumo que devemos tomar e das mãos que sempre estão dispostas a nos ajudar no rumo certo. Muito obrigada a todos.